Seja bem-vindo ao treinamento de sensores capacitivos que fazem parte da linha de sensores eletromagnéticos. Apresentaremos o princípio de operação, terminologia, onde podemos aplicar e também como entender nossas chaves de código para assim especificarmos nossa linha de sensores capacitivos. Os sensores de proximidade capacitivos diferem dos sensores indutivos, que detectam apenas alvos metálicos, por atuarem detectando uma grande variedade de materiais metálicos e também não metálicos, em estado líquido ou sólido. Lembrando que, apesar de detectarem objetos metálicos, a melhor alternativa para esse tipo de aplicação ainda são os sensores indutivos. Entretanto, para objetos não metálicos, estes sensores podem ser usados para detectar materiais através de paredes com revestimentos não metálicos e também podem detectar líquidos em um tubo de vidro, reservatório de plásticos e mangueiras. Devido ao seu princípio de detecção por proximidade e eletrônica resinada, possui uma longa vida útil, não sofrendo com efeitos do ambiente de instalação. Algumas versões da linha possuem também um potenciômetro que permite o ajuste da sensibilidade do sensor para diferentes distâncias sensoras e também diferentes alvos que devam ser detectados. Os sensores de proximidade capacitivos possuem um comportamento bastante similar ao de um capacitor. O componente ativo do sensor consiste de um eletrodo em forma de disco que está conectado diretamente ao oscilador. O objeto a ser detectado age como outro eletrodo, formando um capacitor. Neste gráfico, podemos ver que conforme um alvo aproxima-se do sensor, o oscilador interno começa a aumentar a amplitude até que a saída elétrica é acionada quando a oscilação interna alcança um valor de ponto de chaveamento. Esta variação de amplitude é monitorada pelo circuito de disparo. Neste vídeo poderemos ver o princípio de funcionamento do sensor, diferentes tipos de objetos que podem ser detectados, ajustes de sensibilidade e algumas aplicações. A distância sensora do sensor pode ser determinada pelo tamanho do alvo, a sensibilidade fixa ou ajustada, densidade, espessura e constante dielétrica do material. Por este motivo, saber quais as características do alvo, em qual aplicação e como será montado são informações imprescindíveis para se determinar se o sensor capacitivo poderá ou não operar na aplicação do cliente. Devemos dar uma importância ainda maior para alvos não metálicos, pois sua constante dielétrica é menor que alvos metálicos e água, e por este motivo existem diferentes fatores de redução para cada material, como poderão ver na ilustração e na tabela no slide seguinte. Neste slide, é possível visualizar alguns valores referentes aos materiais e seus fatores de redução, quando diferentes de metal ou água. A tabela deste slide mostra os valores das constantes dielétricas e os fatores de redução estimados da distância sensora nominal. A menor constante dielétrica necessária para a detecção de materiais com um sensor capacitivo é de aproximadamente 2. As distâncias sensoras dos sensores capacitivos são definidas usando um objeto de material metálico e de um tamanho pré-definido e instalado em condições ideais, faceadas e não faceadas. Se o objeto que queremos detectar possuir diferentes dimensões, condições de montagem e material, então a distância sensora poderá sofrer algumas reduções. Para ilustrar melhor o que efetivamente é o fator de redução, vamos considerar o exemplo deste slide. Utilizando um sensor CBN15 18GS75E2V1 para detectar um alvo de cerâmica, temos um fator de redução de cerâmica igual a 50%
e uma distância sensorial nominal igual a 15 milímetros. Com estes dados, podemos realizar um cálculo e saber que um alvo de cerâmica será detectado a partir de 50% do valor da distância nominal de 15 milímetros, ou seja, 7,5 milímetros. Outra informação muito importante é a constante de elétrica. Neste slide, podemos perceber o quanto as informações sobre a constante de elétrica são importantes nas aplicações que necessitam detectar materiais através de paredes, pois devemos sempre considerar que a constante de elétrica do material a ser detectado deve ser maior que a constante de elétrica do revestimento da parede da aplicação. Podemos ver nesse primeiro exemplo que em um tanque de revestimento PVC é possível detectar a presença da água. Isso se dá devido à constante de elétrica de cada um dos materiais, pois a constante de elétrica de 80 da água é maior do que a constante de elétrica de 2,3 a 3,4 do PVC do tanque. Pois dessa forma, o sensor está ajustado para detectar constantes de elétricas maiores do que a constante de elétrica do PVC. Já no segundo exemplo, o sensor está acionado, porém, não pela presença da água, mas pela presença da parede metálica, pois a constante de elétrica de 80 da água é menor do que a constante de elétrica de 100 a 10.000 do revestimento metálico. Falando um pouco sobre saídas elétricas, os sensores capacitivos possuem diversos tipos de saída elétrica. O tipo de saída elétrica é definido pelo tipo de máquina e equipamento que o cliente utiliza, como o cartão de entrada do CLP do cliente, por exemplo. Antes de explicar os tipos de saída, é necessário entender o que significam os famosos contatos NA e NF. Basicamente, um contato NA significa que quando houver um alvo no campo de detecção do sensor, um contato fechará. Também são conhecidos como normalmente aberto ou NO do inglês normally open. Enquanto um contato NF significa exatamente o oposto, ou seja, quando o sensor detectar um alvo, o contato de saída abrirá, interrompendo o circuito. Também são conhecidos como normalmente fechado ou NC, do inglês normally closed. Agora que já entendemos o que é um contato NA ou NF, vamos falar um pouco sobre os tipos de saída disponíveis na linha de sensores capacitivos. O tipo de saída mais comum no mercado atual é a saída de alimentação em tensão de corrente contínua, com conexão 3 fios PNP. Neste slide é possível visualizar os diagramas elétricos das saídas 3 fios PNP e NPN com contatos normalmente aberto ou normalmente fechado. Saídas PNP. Esta saída possui um transistor tipo PNP que fornece um valor de tensão positivo para a alimentação da carga conectada à saída do sensor. Neste caso, a carga representa a entrada do cartão do sistema de controle ou CLP e deve ser ligada entre o negativo e a conexão do sinal de saída correspondente ao status do sensor. Este tipo de saída possui uma nomenclatura Pepper-Fuchs, E2 para contato normalmente aberto e E3 para contato normalmente fechado. No caso da saída NPN, essa saída possui um transistor tipo NPN que fornece um valor de tensão negativo para a alimentação da carga conectada à saída do sensor. Neste caso, a entrada do CLP deve ser ligada entre o positivo da alimentação e a conexão do sinal de saída correspondente ao status do sensor. Este tipo de saída possui uma nomenclatura Pepper-Fuchs E0 para contato NA e E1 para contato NF. Tais nomenclaturas serão melhor estudadas quando falarmos sobre a chave de código desta linha. Em geral, para identificarmos quando utilizar um sensor NPN ou PNP, basta que saibamos qual o tipo de saída de entrada do CLP do cliente. Há também os tipos de saída 4 fios DC. Tratam-se de saídas PNP ou NPN com contatos duplos NA mais NF em um mesmo sensor. Este tipo de saída oferece as mesmas funções de um sensor 3 fios, mas inclui ambos os status do contato NA ou NF em um único produto. Isto dá ao cliente a possibilidade de selecionar um único modelo e usar o status do contato conforme a necessidade da aplicação. Também muito utilizado em aplicações com lógicas de redundância, onde o cliente necessite monitorar os dois contatos simultaneamente. Estas são as saídas 2 fios. Funcionam como uma chave eletrônica chaveada para tensões de corrente alternada. Elas também possuem diferentes nomenclaturas, dependendo do tipo de saída e contato elétrico. Agora que toda a parte conceitual já foi apresentada, falaremos um pouco sobre o portfólio de linha de sensores capacitivos. Serão apresentadas algumas características e variedades da linha de sensores capacitivos com formatos cilíndricos e retangulares.
Invólucros cilíndricos. Nossa linha de sensores capacitivos cilíndricos possui distâncias de detecção de 4 a 30 mm, diâmetros com roscas métricas M12 até diâmetros de 50 mm. Alguns modelos têm opções de conexão via cabo PVC ou PUR, conectores M12 e também versões com terminais aparafusáveis com invólucros em plásticos e aço inox. Invólucros retangulares. Nossa linha de sensores capacitivos retangulares possui distâncias de detecção de 2 a 40 mm, diferentes formatos e dimensões, e alguns modelos têm opções de conexão via cabo PVC ou PUR, conectores M8 e também versões com terminais aparafusáveis, com invólucros em plástico. Com o portfólio já apresentado, se faz necessário que saibamos onde podemos aplicar, em que tipo de mercado, que tipo de aplicações os sensores capacitivos podem ser utilizados. Os sensores capacitivos são adequados para uma grande variedade de aplicações, desde uma simples detecção de presença até aplicações mais avançadas, como inspeção de conteúdos em embalagens e detecção de nível. No próximo slide, veremos algumas imagens da aplicação de detecção de nível com sensores capacitivos. Nesta imagem, vemos aplicações com sensores capacitivos. Na primeira imagem, podemos ver uma detecção de nível com um espaço restrito e um sensor capacitivo fazendo a detecção. Ao lado, uma aplicação de detecção de nível em área classificada, em área potencialmente explosiva, com sensores capacitivos em conjunto com barreiras intrinsecamente seguras. Abaixo, nosso sensor F46, muito utilizado para aplicações de nível, com detecção do líquido através de um tubo ou uma mangueira. E ao lado, algumas outras aplicações com detecção de nível e sensores capacitivos. Nos próximos slides, veremos melhor como a descrição de códigos de sensores capacitivos é formada, e assim poderemos entender melhor como especificar um sensor capacitivo. Agora que já falamos um pouco sobre as aplicações, precisamos saber como especificar um sensor capacitivo. Até este ponto, foram discutidos os conceitos básicos dos sensores capacitivos, nos quesitos tecnologia, construção, montagem e conexão. Nos próximos slides, explicaremos brevemente o que exatamente significa cada caractere nas descrições dos sensores de proximidade. Neste primeiro slide, temos uma descrição: CBB4, 12GH60 e 2V1, dividida em 4 grupos. O primeiro grupo refere-se ao tipo de sensor, a série dele, tipo de montagem e a distância sensora do mesmo. Neste grupo, temos 4 caracteres. Baseados nas legendas do primeiro grupo, pode-se dizer que o primeiro caractere C informa que é um sensor capacitivo. Dando continuidade à descrição, é possível identificar que este sensor capacitivo é da série básica, com montagem faceada e com uma distância sensora de até 4 mm. Neste segundo grupo, temos as características do formato do sensor. O primeiro caractere menciona o número 12, que quando em números representará um sensor cilíndrico com o valor numérico do diâmetro do sensor. Neste caso, estamos falando de um sensor cilíndrico de 12 mm de diâmetro. No segundo caractere, encontramos a letra G, que indica que este sensor possui uma rosca métrica M12. Em continuidade da descrição, podemos saber que pela letra H, temos um invólucro em aço inox 316 e um comprimento de rosca de 60 mm. Lembrando que esta descrição 12GH60 refere-se a um modelo cilíndrico. No caso de formatos retangulares, haveria descrições um pouco mais diferentes, considerando a família do invólucro e não suas dimensões. Vale lembrar também que possuímos alguns outros modelos com materiais diferentes e não apenas o aço 316. Isso pode ser alterado também na chave de códigos. No grupo 3, temos os caracteres que representam o tipo de saída elétrica e também o tipo de contato, ou seja, normalmente aberto ou normalmente fechado. Vemos que na descrição acima, E2, este sensor possui uma saída PNP normalmente aberta. Se fosse necessário algum outro tipo de saída, poderíamos utilizar uma dessas siglas disponíveis nesta lista de saídas elétricas. O quarto e último campo refere-se ao tipo de conexão. Muitas vezes haverá códigos que terminem antes deste grupo, ou seja, este campo estará em branco, o que significará que aquele sensor possui uma conexão injetada de um cabo PVC ou PUR de 2 metros. Porém,
Em alguns outros casos, haverá uma codificação do caractere V adicionado de um ou mais números. Neste caso, trata-se de um sensor com algum outro tipo de conexão. Na descrição acima, podemos identificar que trata-se de uma conexão via conector M12, 4 pinos. Então, chegamos ao final da nossa chave de códigos do sensor CBB4 12GH60 E2V1. Com isso, conclui-se que nesta especificação temos um sensor capacitivo da série básica, montagem faceada, com distância sensor igual a 4 mm, invólucro cilíndrico com rosca M12, invólucro com material em aço inox 316 e comprimento de rosca igual a 60 mm, saída elétrica PNP com contato NA e conexão M12 4 pinos macho. Bom, chegamos ao final do nosso treinamento. Em caso de dúvidas ou sugestões, entre em contato com o nosso departamento técnico. Acesse também nosso site www.pepper-focus.com.br.